pelo Senado ficou decidido, em primeiro lugar, o que é ponto fundamental, que se pudesse fazer essa reforma eleitoral no ano das eleições, o que normalmente é vedado, porque há um dispositivo na própria Constituição Federal que veda qualquer alteração legal quanto à regulamentação de qualquer ponto da matéria eleitoral no ano eleitoral. Bom, isso foi superado pela emenda constitucional, admitindo, então, que para este ano houvesse essa exceção e se pudesse fazer alteração de alguns pontos para poder realizar as eleições. A preocupação do TSE é de que as eleições fossem realizadas na data previamente estabelecida pela própria Constituição Federal, haveria um risco muito grande de contaminação das pessoas que teriam que ir às suas sessões eleitorais, que geralmente são bem concorridas, teriam que ir às sessões eleitorais para depositar o voto, né? Ou digitar o voto hoje em dia. Então, o Senado, sensível a isso, fez uma alteração das datas eleitorais e fez uma alteração de muitos pontos do calendário eleitoral. As eleições, pela proposta de emenda constitucional aprovada no Senado, elas passariam a ser dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. O importante, me parece, e é um ponto essencial à democracia, é que nós estamos preservando a data da posse dos novos eleitos. A data da posse continua sendo 1º de dezembro. Há alterações de várias datas, evidentemente, porque a eleição não se realizará mais em outubro, como previsto na Constituição Federal, é sempre o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro para a realização de qualquer eleição, primeiro e segundo turno. Então, essa data é a única que está sendo alterada. Como existem datas móveis, dependentes da data da realização da eleição, então essas datas móveis também estão sendo alteradas. Então, agora, o próximo passo é a aprovação disso na Câmara. Pelo que se ouve, na Câmara há movimentos que resistem um pouco a essa proposta de emenda constitucional já aprovada pelo Senado Federal. Existe até correntes dentro da Câmara entendendo que deva haver uma prorrogação de mandato. É contra essa prorrogação de mandato que eu levanto a minha voz, porque quando nós fomos às urnas para as eleições municipais de 4 anos atrás, e essa eu tenho certeza é a posição da OAB também, quando nós fomos escolher os candidatos 4 anos atrás, nós escolhemos candidatos para serem integrantes dos nossos legislativos municipais e os nossos executivos municipais por um mandato de 4 anos. Nós não escolhemos ninguém para ser prefeito ou vereador por 6 anos, de maneira que a alteração do mandato, a extensão do mandato por mais 2 anos, como há uma pretensão, parece, dentro da Câmara, ela fere frontalmente a Constituição Federal no seu aspecto mais importante para a nação, que é o aspecto da democracia, porque aí nós estaríamos desvirtuando uma norma democrática. As convenções partidárias, elas se realizem a partir do dia 20 de julho. E a data máxima para a realização da convenção partidária é 5 de agosto. Pela proposta aprovada no Senado, se passada, e eu imagino que sim, que deva se passar isso ao menos. Eu tenho outras preocupações, na verdade, as minhas preocupações são mais profundas do que simplesmente alterar a data da eleição, mas no tema que nos concerne aqui hoje, essas datas das convenções partidárias também estão alteradas pelo texto da reforma agora aprovada no Senado. As convenções seriam, então, do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Então, há uma alteração sensível das convenções. Existem datas móveis, como eu disse. Essas datas móveis, elas dependem fundamentalmente da data da realização da eleição. Como está sendo alterada a data da realização da eleição, então, vários pontos
serão alteradas, como o início da propaganda eleitoral, por exemplo. Embora o início da propaganda eleitoral haja já uma data fixa pela Lei 9.504, no caso aqui está sendo alterada a data do início da propaganda eleitoral também, pelo projeto de emenda constitucional. Claro que isso tudo tem que ser aprovado na Câmara ainda. Se não for aprovado na Câmara, continua valendo a regra da Constituição, continua valendo a lei das eleições e não se muda nada, mas isso seria uma temeridade. Bitcom TV, passa no seu smartphone.